Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria estar mais uma vez para poder vos transmitir a palavra do Senhor. Desde já eu quero agradecer você que estará ouvindo esta palavra, que Deus possa falar poderosamente em cada coração e que esta palavra venha nos crescer espiritualmente na presença do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 9, o versículo 6, que nos diz assim: Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Eu quero vos deixar uma palavra, as lições da saliva misturada com terra que curou o cego de nascença. Este capítulo 9, Jesus estava passando e viu um homem cego de nascença e os seus discípulos disseram para Jesus: Jesus, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse assim? Jesus disse: nem ele pecou e nem seus pais, mas ele nasceu assim para que o poder de Deus, a glória de Deus, se manifeste na vida dele. Os judeus naquela época tinham o costume que quando uma pessoa nascesse deficiente, era uma maldição que seus pais já carregavam. Era por causa do pecado dos seus pais. Mas Jesus disse que não era nada daquilo. Então Jesus, ele, cuspindo na terra, ele fez lodo na palma da sua mão e untou os olhos daquele cego, e ele mandou aquele cego ir até o tanque de Siloé para se lavar, e Jesus curou ele. Mas eu quero deixar algumas lições a respeito da saliva. Por que Jesus Cristo ele cuspiu na terra e fez o lodo? Segundo a tradição judaica daquela época, não podia cuspir na terra no dia de sábado. Então, eles tinham o costume que, se a pessoa sentisse vontade de cuspir, ele tinha que cuspir em cima de uma pedra. Então Jesus, mais uma vez, ele quebra a tradição, ele quebra os costumes religiosos da época. Eles tinham os 613 preceitos, e eles tinham por esse costume de não poder cuspir na terra no dia de sábado. Esta é a primeira lição. A segunda lição: segundo a tradição judaica escrita no Talmud, que era o livro oral dos judeus, não podia misturar água com terra no dia de sábado, para o fim de algum trabalho. Então, se alguém misturasse água com a terra para fazer o barro, para fazer principalmente os jarros de barro, os utensílios, algo desse tipo, não era permitido pelos rabinos da época, pelos fariseus, pelos religiosos da época. Então, no que Cristo cuspiu na terra, Cristo estava molhando a terra, e segundo a tradição deles, não podia a água misturar com a terra para o fim de algum trabalho. E Jesus, numa certa feita, disse que o meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então Cristo não tem dia para ele fazer milagre. Esse tempo da semana foi feito pelo homem, mas o nosso Deus, ele é eterno.
O tempo de Deus é o Kairos, o nosso é o Cronos. Então Deus ele opera a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer hora. Então esta é a segunda lição. A terceira lição, Jesus usou a terra, que é um símbolo da matéria do homem. E Jesus usou a saliva, que é um símbolo da parte divina do homem. Gênesis capítulo 2, o versículo 7 nos diz que e formou Deus o homem do pó da terra e depois soprou da sua narina, ou seja, o homem é constituído da matéria, que é um símbolo da terra, e constituído da parte divina, que é um símbolo da saliva, do fôlego de vida vindo de Deus. Então Jesus estava automaticamente mostrando que ele é que formou o homem, ele sabe todos os funcionamentos dos nossos organismos, das nossas células, ele conhece todo o nosso pensamento, ele é o construtor do homem. Jesus é o próprio construtor desta máquina, desta coroa da vida, que é a coroa da criação, que é o ser humano. Então a terra simboliza a matéria do homem e a saliva simboliza a parte divina do homem, que é a alma e o espírito. A quarta lição, para os rabinos da época, somente Deus poderia trabalhar no dia de sábado. Então eles tinham o costume que somente Deus podia trabalhar no dia de sábado. E isso significa Jesus se declara sendo o enviado de Deus para o propósito, ou seja, o Deus encarnado. Então, Jesus, mais uma vez, ele quebra ali os paradigmas, mais uma vez Jesus quebra a separação da religiosidade, né, com os costumes daquela época. A quinta lição, Jesus estava dizendo, eu sou o criador do ser humano, só eu sei consertar o ser humano. Quando Jesus fez o lodo na sua mão e untou nos olhos daquele cego, Jesus estava se declarando, João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Jesus estava se declarando, eu sou o próprio Deus, eu sou o próprio Criador do homem. Foi eu que formei o homem, foi eu que soprei nas narinas do homem. Eu sei as dificuldades do ser humano, eu sei o tanto de tempo que faz que esse homem vem padecendo esta cegueira que é desde o ventre da sua mãe. E eu vim consertar porque eu sou Deus. Então esta foi o propósito de Cristo para realizar aquele milagre na vida daquele cego de nascença. A sexta lição, quando Jesus untou os olhos daquele cego, Jesus disse para ele lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado. Então Jesus estava dizendo, eu vou untar os seus olhos, agora vai depender da sua fé, da sua obediência, da sua submissão, da sua humildade, de obedecer a palavra do Senhor. Muitas pessoas, Jesus quer fazer um milagre na vida dela, mas na hora de ir para o tanque de Siloé, que é um símbolo de receber a bênção, a vitória, de dar o salto da alegria, ele não obedece, ele não se submete à palavra do nosso Deus. Mas este cego, ele foi ao tanque de Siloé, e ali ele lavou os seus olhos, e ele voltou enxergando para a glória de Cristo Jesus. Uma outra lição, Jesus devolveu a visão física e espiritual daquele homem. Quando Jesus untou, esta palavra untou no grego é epikbrio, que significa manchar, sujar, que tem o sentido de
ungir os olhos. Então, quando a pessoa tem um encontro com Jesus, tanto a sua cegueira física e espiritual, se ela permitir que Cristo unja os seus olhos, ela volta a enxergar para a glória de Deus. Paulo perseguia o povo de Deus, teve um encontro com Jesus, ele ficou 3 dias sem enxergar também, mas depois Cristo mandou Ananias orar por ele e caíram dos seus olhos as escamas, ou seja, a cegueira espiritual e física, tanto deste cego foi desvendado, quanto do apóstolo Paulo também. Nós temos outro exemplo do cego de Jericó, onde ele mendigava pelo caminho, e Jesus também devolveu a visão para aquele cego. Era muito comum a cegueira no Oriente Médio nesta época, tanto por causa da água, a água contaminada, a água salobra, quanto das casas muito umedecida, quanto do vento com a poeira no deserto e por causa do clima muito quente também. A cegueira era muito comum, principalmente nos dias de Jesus. Mas no caso desse cego, ele era cego de nascença e Deus quebrou todas as tradições judaicas, todas as tradições rabínicas da época e devolveu a visão para este homem. Depois mandaram chamar os seus pais, os religiosos do templo. Eles não estavam acreditando que aquele que nascera cego estava enxergando perfeitamente. Mas Jesus Cristo, mais uma vez, manifestou o seu poder, a sua glória sobre a vida deste homem. Que esta palavra venha engrandecer a nossa vida. Você que vai estar ouvindo, você venha crescer no conhecimento, na graça, lembrando que Jesus é quem cura a cegueira, tanto física quanto espiritual. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele curou no passado, cura no presente e continuará curando enquanto a igreja estiver na terra. Deus abençoe a vida dos irmãos. Compartilhe esta mensagem com seus amigos. Se inscreva no canal e junto nós estaremos evangelizando, tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, a paz do Senhor.